A pergunta para você, né, quantas vezes você se sentiu inadequado, incapaz de resolver os BO da sua vida? Quantas vezes? Quantas vezes? Dá para contar no dedo ou falta dedo na mão para contar? Quantas vezes você achou assim, tal coisa, começou a semana, não sei como é que vai ser, não consigo entender. Isso acontece mais do que a gente deseja. Mais do que a gente gosta. Pode ser uma questão financeira, de repente a coisa descamba, não funciona direito. Pode ser uma situação com a saúde, estava tudo bem, você não estava nem tossindo, mas foi fazer aquele check-up, e de repente veio a surpresinha. Não estava tão legal assim. E aquilo começa a te preocupar, e de repente você fica meio assustado, porque pensa que de repente você não tem mesmo controle sobre a sua existência. Pode ser um problema na família. Aqui está todo mundo legal, nós depois não podemos deixar de trazer a Betina aqui à frente, hein? Tá joia? Não deixa eu esquecer, não, pelo amor de Deus. Eu tenho que fazer isso no final aqui do culto, tá? Coisa linda, olha. Puxou a mãe. Mas são situações que você não esperava, de repente, uma quebra, né? Derruba, você esbarra, ou alguém esbarra com você. E sabe o que é legal também pensar? Primeiro, estou chamando sua atenção para o problema, né? Para aquela coisa difícil que pode surgir. Mas na vida cotidiana, no girar da vida normal, nas questões ordinárias, de repente pode acontecer uma coisa grande e você pode ser a solução para esse problema. O problema pode aparecer na sua frente e você ser a pessoa que Deus quer resolver o problema. Você está pensando aí, não, mas eu? Eu não, né? Isso aí é só uma figura de linguagem, é só um exemplo, assim, um exagero da prédica. Não, não é exagero, não, eu acredito nisso. Que essa semana, por exemplo, pode acontecer algo esquisito com alguém ou com um grupo de pessoas e você ser a única pessoa que tem recurso para poder mudar aquele negócio todo ali. Talvez a pessoa mais improvável, a que ninguém estava esperando, a que ninguém contava. Mas você e eu, nós podemos ser a solução do problema. Nós já vimos isso, nós já presenciamos isso, nós já até experimentamos isso na vida e nós vamos rever isso na palavra de Deus, que a Bíblia fala isso para a gente. De gente que está ali, que não tem formação, que não tem capacidade, a moral não está boa, se for fazer uma pesquisa vai dar ruim, os irmãos não gostam, não contam com ele, mas ele chega num ambiente onde tem um monte de gente forte, preparada para lutar com o exército inimigo, e ninguém consegue resolver o problema, mas chega um moço, e porque tem uma postura diferente, tem um jeito diferente, reage diferente àquela situação, ele consegue mudar toda a dinâmica da história. Eu acho que você já sabe de quem que eu estou falando. De quem que eu estou falando, meus irmãos? Vamos ver se vocês estão ligados. Do Davi. Vamos ver o que está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Eu vou narrar a história aqui, a gente depois vai ler alguns versos, tá? Então você fica atento. A história, o capítulo 17, ele é grande, ele tem 58 versos, se eu não me engano. É isso mesmo? 58 versos, não me enganei. E ele conta a história que está ali, está acontecendo um problema terrível. Estão acampados, o exército de Israel está todo pronto para lutar, chega um grandão bocudo, falador, um gigante, que nós conhecemos, Golias.
Aliás, uma curiosidade, eu nunca vi ninguém botar nome de Golias no filho, né? Um filho crente assim, ninguém faz isso, né? Tem medo do Davi, né? Se o Golias encontrar com o Davi, dá ruim. Mas o Golias está ali, falador, ele fala, gente, vamos resumir o negócio. Eu até gosto da proposta do Golias, porque fala assim, para que ficar todo mundo embolando e brigando? Vamos fazer um de cada lado. E a gente, né, dá uma economizada nesse processo aí, vamos diminuir isso. Quem topar brigar comigo, se ganhar de mim, nós vamos ser escravos de vocês. Mas se eu ganhar, vocês se rendem. E é interessante que eles ficam nessa lenga-lenga, nessa conversa por vários dias. Por que ficam por vários dias? Porque o homem é grande, ele tem quase 3 metros de altura. Ele deve ser maior do que do chão para cá, ele deve ser maior que eu ainda. É um monstro. Ele tem uma armadura que pesa 60 quilos. Tem uma lança que é um troço absurdo, pendurada nas costas. Ele tem um capacete, ele tem todo um armamento que aquilo já devia impor um respeito enorme. E não apareceu. E a coisa é 1 contra 1. E não aparece. E ele fica falando por vários dias, mais de mês. Cadê o homem daí? Não tem macho nesse pessoal aí, desse povo aí. Só que tem um negócio interessante no texto, que ele fala assim, o exército de Saul. Ele não fala exército de Deus, ele fala o exército de Saul, o povo que serve a Saul. Cadê? Tem homem não? É tudo franga, tudo galinha, tudo molenga, tudo fresco. Vamos, gente. Aí todo dia tem essa... Tá lá. Você liga a televisão meio-dia, no Balanço Geral, está passando. Golias está zoando o povo de Israel de novo. Porque só ia dar isso no noticiário. Só iam falar disso. Porque é um negócio chocante. E aí o Davi, que nesse momento é só um rapazinho, que está fazendo serviço simples, ele cuida das ovelhas lá, o pai dele está preocupado, porque 3 dos seus irmãos estão lá na guerra, e ele manda mantimento para os irmãos. Acho interessante no texto, vocês viram que tem um mineiro no texto, vocês já devem ter reparado dessa história, vocês têm que ler essa história toda em casa depois, hein? Manda 10 queijos para o oficial lá, para fazer um agrado oficial. É mineiro, quem se monteiro de queijo é mineiro, né? Que gosta de queijo assim. E o pai fala, vai lá, leva mantimento, faz um agrado lá para o chefe lá, e vê como é que seus irmãos estão, traz para mim a notícia. O pai já está velho, está bem desgastado na vida, ele não tem condição dele mesmo lá olhar isso, então ele pede para o filho lá. E o filho vai lá fazer isso, um serviço assim de guarda-mirim, de entrega, um entregador da Shopee. É isso que o Davi é, né? Não passa disso. Você vê um caminhãozinho do Mercado Livre, você fala, é o Davi, é isso que ele fazia, entregava, ficava apertando a campainha dos outros, entregando as coisas. Foi lá só entrega, fazer uma entrega, só isso. Só que quando ele chega lá, ele escuta uma conversa muito estranha. Ele chega, entrega as coisas, de repente aparece o bitelão lá, falando aquele monte de impropério de novo, fazendo aquele monte de conversa esquisita. Cadê? Cadê o homem? Cadê o homem? Tem homem não? É tudo geração Z? É? Só quer saber de videogame? Ninguém vai... É na mão que eu quero. Quero aqui, ó. Vocês vão ficar aí agora, só mandando no WhatsApp? E o Davi escuta e fala assim, caramba, ninguém vai enfrentar esse cara? E ainda sai uma conversa perto do Davi que fala assim, não, quem enfrentar, se ganhar dele, vai ganhar um casamento, isenção de imposto de renda. E eu não sei, porque Davi não queria pagar mais imposto também, não. Não é para todo mundo gostar de pagar imposto de renda? Nunca ninguém gostou, né? Pagar imposto para o governo, pagar... Não, vai ficar livre e fala, como é que é a história mesmo? Opa. Não, então, vai ter isso. Aí repete, o outro repete também e fala, eu enfrento. Esse cara, ele não está zoando com a gente aqui, não. Ele está zoando o nome de Deus. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Está errado esse negócio. Os irmãos de Davi, quando escutam o que Davi está fazendo, fala, põe a mão na cabeça e fala, meu Deus do céu, o que esse moleque está fazendo aqui? Vaza. Vai embora. Ô guri, some daqui. As poucas ovelhas do papai estão lá. Com quem?
Davi tinha deixado uma pessoa lá cuidando, mas os irmãos não querem ir lá. Vaza, rapaz, vaza. Você é soberbo, você é arrogante. Ou seja, Davi não é grande, não é forte, não tem formação militar, não é um cara bem conceituado com os irmãos ali, os irmãos estão querendo botar ele para trás, mas Davi cerra os ouvidos e fala, não, vamos enfrentar. Cadê? Não, eu quero. E aí a gente lê lá no verso 45, 46 e 47, que você vai ler junto comigo, algo interessante, como que é a postura do Davi para enfrentar aquilo que era um problema, vai ficar cacofonia, né? Gigantesco, porque era um gigante. Um problema insolúvel, não tem jeito. Já tem vários dias que estão ali, ninguém consegue resolver esse negócio, ninguém tem coragem. Não sei quanto tempo eles iam ficar naquela. Sabe, quanto mais passa o tempo, quanto mais o gigante grita, quanto mais o gigante fala, quanto mais o gigante fica abusando e o povo ouvindo, mais medo eles vão tendo. Mais sensação de incapacidade vai crescendo. Porque quando a gente tem um problema, a gente não enfrenta, ele fala, não, vou esperar que vai resolver sozinho. Não resolve, só piora. Mas Davi aparece na história e ele é aquele acidente, né? Ele foi ali fazer a entrega da Shopee e de repente vira o herói no meio de um monte de gente que ele nem se enquadrava no biotipo daquela gente. Eu acredito que você pode ser essa pessoa. Eu acredito que eu posso ser essa pessoa essa semana. Eu não preciso ser grande, não preciso ser importante, eu não preciso ser bem querido em todo lugar. Eu preciso confiar na pessoa certa e brigar as lutas certas. Mas vamos ver, o texto da Bíblia é claro. A história é maravilhosa, nós conhecemos, contamos para as crianças. Aliás, irmãos, isso aqui foi uma das... estamos atendendo a pedidos, né? Isso aqui é um dos coisas que pediram ali, e eu até sei quem foi criança que pediu, mas não ficou para assistir. Foi passar a linha. Vamos ler? 1 Samuel 17, do verso 45 até o verso 46. Vamos ler todos juntos. Eu sei que vocês vão ler bonito. Vamos lá? Davi... (47) Todos os que estão aqui amém. Leia depois com calma esse texto, que é maravilhoso. São 58 versos, é um texto grande, mas vale a pena demais cada vírgula. Esse texto vale a pena cada vírgula. A primeira coisa que você precisa pensar junto comigo aqui é, assim, se faz sentido para você alguma luta, tem alguma luta na sua vida hoje, que para você ela é gigantesca. Eu não acredito que ninguém está aqui na batalha, uma batalha parecida com aquela. Isso não está acontecendo com a gente. Comigo, com você, não. Nós não estamos enfrentando isso. Até onde eu sei, todos nós moramos em lugares até seguros. A gente não tem que enfrentar nem alguns problemas territoriais que algumas pessoas precisam enfrentar. Vivemos num momento, estamos todo mundo bem, mas eu sei também que cada um de nós tem lutas particulares que surgem ou que nos acompanham e que precisam ser nomeadas. Elas não podem ser colocadas debaixo do tapete, elas não podem ser jogadas para debaixo da mesa, elas precisam ser vistas.
Porque se elas ficarem lá, ou aonde elas estão agora no seu coração, e você pensar assim, não, vou deixar isso aqui no cantinho, que depois resolve sozinho. Não vai resolver. Ela vai crescer, ela vai criar raiz. Ela vai estar sempre dizendo para você que você não é capaz, que você não pode, que você não tem jeito, que você não consegue. Então você precisa, em primeiro lugar, olhar para uma situação como essa e nomear, falar, espera aí, o que é? O que hoje, de fato, te perturba, te incomoda, que para você é grande? Não tem 3 metros de altura, mas talvez tenha 3 metros de profundidade dentro da sua alma e está te sufocando. Está apertando você, está deixando você sem ânimo, sem disposição. Fingir que não tem gigante para enfrentar, eu acredito que é um negócio absurdo. É uma bobagem maior do que a gente. Fingir que o medo não faz parte do cardápio da nossa vida, que a gente não fica com medo de determinadas coisas, medo de terminar uma coisa que começou, que é importante, medo de chegar onde tem que chegar. As pessoas, o ser humano tem vários tipos de medo, alguns têm mais, outros têm menos, alguns são até uma questão que precisa um cuidado maior, psicológico e tudo, mas eu não estou nem falando desse, eu estou falando daqueles comuns. Da gente olhar e dizer, caramba, como é que eu faço com isso aí? Eu estava de boa, eu só vim fazer uma entrega e agora eu esbarro com um negócio desse tamanho e pronto, não dá para desver. Não dá para fingir que não está acontecendo. Você também não pode fingir que está acontecendo. Você não pode fingir que esse negócio que está aí te perturbando, que é grande dentro de você, você nem mostra. Porque não é coisa boa de mostrar, ninguém quer ficar mostrando essas coisas, mas dentro de você, você sabe que isso é grande, isso é gigante. Você não pode ficar fingindo, deixando de lado, e só seguindo a vida. Vamos, amanhã tem mais, tal, amanhã tem mais insulto, amanhã tem mais xingamento, amanhã tem mais covardia, amanhã tem mais vergonha, amanhã tem mais o quê? Um monte de coisa. Porque se você não der nome, se você não olhar para dentro de você nessa noite e não perceber que existem situações que merecem a sua atenção, você vai estar colocando um band-aid numa ferida que é muito maior que o band-aid. Não vai resolver. Eu acredito, meu irmão, que quando eu converso isso aqui com você, eu não estou te pedindo para fazer um negócio confortável, um negócio fácil, um negócio agradável, sim. Não é agradável. Mas se não fizer, o gigante não vai embora. Ele vai ficar ali berrando. Ele vai ficar ali menosprezando, diminuindo. Ele vai continuar sujando a paisagem, perturbando a sua vida. O que te perturba hoje? É financeiro o seu problema? Seu problema é emocional? Sente sozinho, sozinha? Acha que as pessoas não te amam do jeito que você merece, precisa? É a fé? Você está vacilando na fé? Você anda consumindo tanta coisa assim, paralela, tanta água envenenada, suja, que a água da vida já não está te dando o prazer que te dava antes. Você está meio que intoxicado de tantas outras coisas, é isso. O seu medo é medo de não crer mais, não acreditar mais, ou de acreditar meia boca, assim, ó. Você coloca Deus sentado só a metade no trono e outro pedaço do trono você quer dividir com outras coisas. Porque se isso está acontecendo com você, se o que eu estou falando aqui faz algum sentido na sua vida, você precisa dar nome para esse gigante. Você precisa olhar para isso e falar, não dá para ser assim, não podemos continuar do jeito que estamos. Igual Davi fez. Não pode, não dá para continuar assim, está ruim, não está legal, está horroroso. Ele não pode falar assim, ele não pode pensar assim, ele não pode continuar dando esses berros aí e botando todo mundo com medo, comendo unha. Porque ele não está falando da gente, ele está falando de Deus. E você precisa saber que a sua batalha não é sua somente, você foi comprado por um alto preço. Você é importante demais para Deus para ficar querendo resolver sua vida sozinho, por conta própria. Você nem vai dar conta disso. Você precisa entender que a batalha da sua vida é a batalha que o Senhor guerreia por você. Não
entrega, busca, dá nome para o negócio. Antes da fundação do mundo, Ele te escolheu para você viver para a glória dEle. Não é para você viver como um rato correndo para buraco, não. É para viver de uma forma plena. Nós não estamos falando de prosperidade financeira, de ter isso, ter aquilo, deixar de ter também não. Que não é isso, não é esse assunto. É que Deus te escolheu e te chamou em Cristo Jesus para viver uma vida com gosto. Uma vida de prazer, de desfrute. Não uma vida sem sal. Miserável. Toda hora morrendo de medo. Toda hora apavorado com as notícias. Ah, você viu o que aconteceu não sei aonde, acho que aquele medão, aquele negócio, aquele desespero. Eu não acredito que Deus me chamou para viver assim. E quando esses negócios se levantam, eu falo, é gigante, não vai crescer não, o gigante não pode se criar na vida da gente. Tem que ser enfrentado, tem que ser nomeado. Você precisa fazer isso, eu preciso fazer isso. Nós precisamos dar nome. Dar nome. Qual que é o medo? O medo é o quê? Não, por favor, ó. Não vem com essa conversa, porque não sei o quê, política e tal. Não, isso aí é só uma casca, meu irmão. Que expõe aonde o seu coração está. Seja para que lado for que você adota isso, não faz diferença nessa hora. A questão é, quando você confia demais nisso, é porque você está com o coração no lugar errado. Quando você tem medo demais disso, porque seu coração está no lugar errado, você devia confiar em outra pessoa. Tem assuntos que ficam se agigantando dentro de nós e eles não merecem ter a ênfase que nós damos para ele. Não merece. Qual que é? Qual que é o Golias aí da sua vida? Fraqueza. Qual que é a fraqueza? É zoação. Estão falando que você é um fracote, que você é só um rapazinho, um molequinho. A gente devia ensinar para os filhos da gente esse tipo de coisa. Vai falar do Davi também, que ele é só um... Ainda falar, tá, leitinho com pera, você viu? Um ruivinho. Está no texto, gente. Pode ler lá, não estou inventando, não. O leite com pera não está, não, tá? Mas desconfiar, falar do Davi, que ele era fracote, que ele era um molequinho, bobinho, frágil. É interessante que o Davi nem esperou o pai defender ele lá na escola, falar, não pode falar isso do meu filho, não. Falar o quê? Que ele é ruivinho e tal. Ele era. Não, Davi não espera esse tipo de coisa. Aprendeu em algum momento que tem um Deus para defender ele. Nossos filhos precisam aprender isso. Quem eles são, aonde que eles são, o quê. Para que quando alguém vier falar uma bobagem, botar um apelido esquisito, falando assim, ele não fique fracote, tremendo, chegue chorando, faltando ar perto da gente, não. Ele pode responder, rapaz, cala essa boca, eu sirvo ao Senhor Deus, eu sou filho de Deus. Você pode falar o que você quiser de mim, vai caçar um... Deixa para lá. Quem que é? O gigante que te perturba. Qual que é o problema que te causa medo, que te paralisa, que você trava? Sua barriga fica gelada. Suas mãos começam, né, a ficar dormente. O que é, meu irmão? A sua empresa, seu trabalho, seu filho, sua filha, sua esposa, seu esposo, o que é? Você precisa parar e perceber. E que diariamente eu e você vamos ter que enfrentar isso. Mas nós temos algo à nossa disposição para resolver. Além de dar nome para o gigante, lembra disso. Gigantes existem, mas eles caem quando Deus luta. Gigantes vão surgir toda hora. Eles vão aparecer o tempo todo. A gente cria gigante na cabeça da gente, nós temos essa capacidade, mas gigantes caem quando Deus luta por nós. Eles caem, eles tombam. Eles não prevalecem. Eles fazem barulho, eles fazem, sabe, eles ficam, como é que fala quando a pessoa está aparecendo demais na internet? Viraliza. Gigante viraliza.
Mas ele cai. Quando Deus luta por nós, eles caem. Eles viralizam e depois viram vergonha. Gigantes existem, é fato, mas eles vão cair. Tu vens contra mim, mas vem com escudo, vem desse jeito e tal. Você vem com esse aparato todo, você vem com essa condição toda, você vem com essa arrogância toda, com esse tamanhão todo. Ele era grande mesmo. Mas não tem jeito. Eu vou te vencer, porque eu sirvo ao Senhor dos Exércitos. Qual é o gigante? Você precisa aprender. Há uma graça especial para nós, que nem toda situação vai ser resolvida, mas nós vamos sempre ter graça para poder enfrentar ela. Sempre. Porque gigantes caem, meus irmãos, quando Deus luta. Mas vai ter uma graça especial para mim e para você em toda situação. Toda situação. Eu falo isso porque eu lembro da história do Paulo, da conversa do Paulo pedindo a Deus para tirar o espinho da carne. Tira, Senhor, tira. E Deus fala, não. Ele ora de novo, Senhor, tira. E Deus fala, não. Mais uma vez ele ora. Tira esse espinho. Isso me incomoda, isso me perturba, isso me enfraquece, eu fico envergonhado. E Deus fala, não, a minha graça é maior que isso aí. Nunca vai faltar graça para o povo de Deus. Para poder superar, para vencer, para lutar contra aquilo que tem que enfrentar. Mas olha para o negócio. Paulo não fala assim, me ajuda a esquecer desse espinho. Não é isso que Paulo fala. Paulo não fala assim, ele não contrata um especialista em linguagem para poder dar um outro nome para o negócio, para poder ficar menos feinho, né? Para dizer que é um negócio menos feio. Não, ele fala, é um enviado de Satanás que me bate na cara. É isso que é o espinho. É assim que ele enxerga. É a realidade, você tem que tratar com a realidade. Se você é fraco hoje, você precisa reconhecer que isso é uma coisa grande, que precisa ser mudada. Você é covarde, você é uma pessoa que... Pior se você estiver chamando gigante de coisa boa na vida. Né? Tem gente que acha. Não é para nós. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Não é para nós. Não foi com a gente. Eu vi um vídeo hoje que... Eu não sei para que me manda esses trem. Me dá uma raiva, tem hora. Mas eu vi. Pessoas exaltando gente que estupra. Gente que mata, que corta. Que faz isso e filma. E mostra depois. Ah, tá vendo o que nós fizemos aqui, ó? E gente fala, não, é assim que tem que fazer mesmo. É só um partido político que tem que fazer isso. Sei para quê. Como que, para eles, o gigante são esses terroristas absurdos. Nós nem estamos nesse ponto, mas tem coisa que terroriza a sua vida. Você precisa dar nome certo para o problema. Olha só, eu poderia ler vários versos da Bíblia que comprovam que Deus está dizendo, olha para o seu problema, mas lembra que você não está sozinho. Eu vou guerrear por você. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Êxodo 14, fala isso. É Deus que está junto com você. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. 2 Crônicas, capítulo 20. Um bem conhecido também, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, Zacarias 4:6. É a hora que Davi pega aquele negocinho e... Vocês lembram da história? Davi vai lutar, ele fala, eu vou enfrentar. Aí o Saul fala assim, veste a armadura aqui, veste a minha roupa, para você ficar bom, para aguentar esse negócio aí. Só que não cabe no Davi direito, fica desconfortável. Ele fala, não, isso aqui não dá para mim, eu não estou acostumado com isso aqui. O que eu estou acostumado é com a tiradeira, com a funda. Eu vou jogar pedra. E ele usa o que ele tem na mão. Sabe, um dos problemas da gente para resolver, para derrubar gigante na vida, é que a gente acha que tem que ter o recurso que o outro tem. Que a gente tem que ter a capacidade que o outro tem. Que a gente tem que estar no ponto da história que o outro está vivendo.
Você não precisa disso. Eu não preciso disso. O que eu e você precisamos é aquilo que nós temos na mão. Usar do recurso que a gente tem. Davi é muito claro, fala, olha, eu sei que meu Deus cuida de mim, que Ele vai me usar nesse negócio, porque eu já vi isso acontecer. Eu já peguei urso, já matei leão. Eles vão lá roubar a ovelha, eu não deixo não. Eu corro atrás, eu pego e eles têm que me devolver. Eu bato neles, eu enfrento eles, eu luto. E agora isso aí vai ser só mais um bicho desse, que Deus vai derrubar também, vai me dar a vitória. E a gente aprende uma grande lição nesse negócio de Davi falar que brigava, que lutava, que é o seguinte, quem luta, quem guerreia, quem briga, quem sabe, tenta resolver as coisas, vai sendo treinado para algo maior na frente. Quando a coisa acontecer, ele tem músculo para isso, ele tem disposição, ele já viu o negócio acontecer. E quem não luta? E quem fica sempre sentado, observando? Desenvolve um outro músculo. Normalmente é isso que acontece. Esse aqui, ó, fica linguarudo, sempre dando palpite a respeito do que os outros estão fazendo. Sempre falando, fulano está fazendo assim, mas não era para fazer assim. E você está fazendo o quê? Nada, estou só comentando. Pô, então cala a boca. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno, a gente quer ficar limpinho nesse negócio, a gente tem que lutar e parar de falar dos outros que estão fazendo. Cada um está enfrentando seu gigante. Se você puder ajudar, ajuda, vai lá dar uma pedrada também. Mas se não puder, veja a luta que você tem para guerrear e levanta e lute. Não fique covarde, preguiçoso, agarrado no seu cantinho, não. Faça o que você tem que fazer, lute. Davi estava preparado, ele já vinha lutando, brigava com urso, brigava com leão. Eu acho que você também tem uma experiência assim. Você não adianta colocar uma armadura em você hoje, talvez você não está preparado para isso. E é interessante, eu não estou pregando aqui a mediocridade, que a gente tem que ser sempre pequeno, não crescer, não desenvolver. Davi depois se torna um grande guerreiro. Mas nesse momento aqui, nesse início da história dele aqui com Israel, para salvar Israel, ele é só um moleque, entregador da Shopee. Mas isso não faz de Davi, assim, alguém que fica ali se sentindo humilhado, diminuído. Ele não aceita essa mecha, ele não aceita essa posição. Ele fala, não, isso aqui vocês podem me olhar do jeito que for. Eu sei que Deus está comigo. Você sabe se Deus está com você mesmo? Você confia que Deus está com você, que Ele ama você, que Ele te escolheu antes da fundação do mundo e que Ele tem um projeto para você? Amém? Pô, então você pode também fazer igual Davi, você pode enfrentar esse negócio aí. Você pode, você deve enfrentar. Com que recurso? Com o que você tem, meu irmão. Não inventa, não. Aí eu vou fazer um curso de teologia. Quando eu fizer um curso de teologia, aí eu vou fazer um curso de teologia, vou fazer um consórcio no Cicobi ou na Caixa, pode procurar o Bernardo. Não sei se ele vende consórcio não, então eu vou comprar uma casa melhor. Aí quando eu tiver uma casa melhor, um curso de teologia, aí eu posso abrir minha casa para receber as pessoas, para adorar o Senhor junto, como um grupo pequeno. Quando eu tiver aposentado, aí eu vou ter tempo para ir num grupo de alguém, que não sei se é na sua casa, pode ser na casa de alguém, você pode ir, participar, conviver, se expor, crescer, aquecer o seu coração aquecer o coração das pessoas e deixar o seu coração ser aquecido. Mas não, eu não tenho condição, não posso, eu não tenho tempo, não sei o quê. Isso aí, todos nós aqui sabemos que esse negócio de não ter tempo, isso é a coisa mais ridícula do mundo que a gente fica inventando. Porque na hora que aparece um negócio que a gente entende que é bom, que é oportuno, que é legal, que a gente gosta, a gente arruma tempo. E arruma dinheiro também. Olha que doideira. Não tem tempo, não tem dinheiro, mas quando aparece o lance bacana, o que você faz? Arruma jeito. Não é assim? Ué. Um amigo meu estava contando uma história, ontem eu lembrei disso, eu tive com ele não me contou isso ontem, mas ontem eu vi, eu lembrei, a saga que foi levar a filha dele para assistir o jogo do São Paulo. Foi para São Paulo, chegou lá, não tinha comprado a entrada do Morumbi, não. Foi atrás, os negócios estavam tudo vendido. Aí cambista põe um preço lá em cima, e negocia, não sei o que e tal. Ele contando essa história, eu falei, é mesmo, né, cara? Olha só.
E ele contou aquilo com alegria danada. Eu falei, pô, que massa. E a menina vibrou, a filha dele vibrou, ela com 13 anos na época, a moça, tadinha, novinha, indo para o caminho errado, São Paulo. Mas está lá, arrumou jeito, saiu daqui, gastou com avião, gastou com não sei o que e tal, parcelou trem no cartão de crédito, achou tempo e achou dinheiro. Aí você e eu ficamos com essa conversinha de que a gente não pode servir melhor o Senhor, servir melhor a igreja, que a gente não tem tempo. É um grande problema, né? É um gigante essa indiferença nossa. Você precisa vencer isso. Precisa vencer. Olha só, se Deus é por nós, quem será contra nós? Um monte de gente, mas será suficiente? Não vai. É isso que o texto está dizendo. Vai ter um monte de gente contra nós, mas suficiente? Não vai ter. Eu podia ficar aqui a noite toda falando para você, mas não é essa a minha intenção. Você já entendeu a conversa. Você precisa, vamos caminhar para o final, você precisa reenquadrar, sabe, o gigante. Botar o gigante na sua frente e falar, vem cá, rapaz. Vamos aqui nós dois. Ficar fingindo que ele não existe não vai resolver seu problema. Você tem um drama aí que você precisa resolver, ninguém está sabendo, não tem que saber mesmo não, nem todo mundo tem que saber da sua vida não, mas você sabe que esse negócio está te perturbando, não é de hoje que esse negócio está te perturbando, e você está falando, não, a hora se resolve. Não resolve, cara. Esse troço vai ficar aí te chamando de covarde, falando que você é um fracote, que você não consegue, que a senhora não dá conta, que Deus não te ama tanto assim para resolver isso aí, você vai ter que conviver com isso a vida inteira. Você precisa lembrar, gigantes caem quando Deus luta. Você tem que falar para o gigante, você vai cair. Até agora você não caiu não, você está me botando medo. Eu estou fingindo que eu não te conheço, que você não está aqui, mas gigantes caem quando Deus luta. Reenquadre, coloca o gigante no lugar certo. Não fica fingindo não. Não coloca naquela pastinha escondida não. Lembre-se das vitórias do passado, eu acho maravilhoso. Já falei aqui, Davi fala assim, eu matei um urso, eu matei um leão. Olha a vitória que Deus já deu para você hoje. Você nem está aqui porque você quis, não, porque você é muito inteligente, você é muito esperto, porque Deus um dia falou, te amo. Você é alvo do meu amor, meu filho vai morrer por causa de você. E você encontrou com esse amor te pegou. Então, já é uma grande vitória. Outras coisas que podem parecer pequenas, mas que um dia foram grandes, que você superou. Ontem também, Deus me deu um dia maravilhoso ontem. Nós tivemos um dia das crianças, fui no aniversário do Ferreiro Rocher. Vocês conhecem o Ferreiro Rocher, daqui. É uma vitória. O filho fez 1 ano. Tempo atrás não tinha expectativa de ter o filho. Glória a Deus por isso, venceu esse gigante. Qual outro que tem? Traz mais um aí. É urso, é leão, é problema financeiro, é o quê? Pode trazer o gigante que eu dou conta. Por quê? Porque eu sei que meu Deus já operou na minha vida, Ele vai continuar operando, porque Deus não muda. Não muda. Use as pedras que você tem. Eu não vou ficar fazendo. Eu acho até bonitinho o pessoal que inventa a história com esse negócio das pedras do Davi. 5 pedras, cada pedra é um negócio, né? Mas a gente lendo o texto que ele pegou a primeira pedra e já deu conta, né? Então, assim, se cada pedra é uma coisa, ó, com fundo musical, hein? Eu vou fazer um apelo depois dessa, né? A gente olha que tem 5 pedras, 5 pedras. Aí o pessoal coloca a pedra disso, daquilo outro, vai, cada um bota o nome, né? Não vou nem correr o risco aqui de você ficar pensando nisso depois. Aí a Bíblia fala que ele pegou a primeira pedra e pum, já derrubou o bichão. E as outras, então, não vai servir para nada. A ideia não é botar nome na pedra, é dizer que o texto está mostrando para mim e para você que aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, o ambiente que eu estou, é o ambiente que Deus quer me usar. É o jeito que eu sou, o momento que eu estou, com as palavras que eu tenho. Não, porque eu vejo isso, a pessoa falando assim, não, eu já vi isso demais, gente, no meio pastoral, no meio dos pregadores, o camarada vai lá e cita um monte de verso em grego. E eu fico pensando assim, é minha maldade, tá? Primeiro que eu não acredito que ele está entendendo tanto de grego assim. Eu não acredito. Porque a pessoa que entende não fica fazendo assim. Quem tem essa
E eu fico pensando, o que ele está querendo ganhar com isso? Que ele está botando todo mundo na dúvida, falando do grego. Agapau, não sei o quê. Para quê? Bobagem. Você não precisa falar outra língua. Você não precisa ter a retórica que o fulano tem. Eu não preciso ter. Eu posso até admirar, achar bonito, achar legal. Eu posso gostar, eu posso curtir. Mas eu preciso usar das pedras que estão nas minhas mãos, aquilo que Deus me deu. Aquilo que Deus me deu é o que eu tenho de recurso para vencer o gigante. Eu não posso arrumar desculpa falando, não posso vencer esse gigante, não posso guerrear com ele, porque eu só tenho 5 pedrinhas e tal, que o negócio meu é a tiradeira. Isso seria confiar demais em si mesmo. E o texto está mostrando para a gente que nós precisamos acreditar que a batalha é do Senhor, é que Ele que vai dar, porque o recurso não é humano só. Assim, eu dou conta que eu sou forte, que eu sou corajoso, totalmente corajoso. É mentira isso. Você nunca vai dar conta. Você não dá conta nem de manter uma rotina que você já estabeleceu para você, seja qual for, uma rotina espiritual, uma rotina de dieta, uma rotina, seja o que for, você não dá conta, chega uma hora que você quebra isso. Mas Deus não muda. Ele mantém, o que Ele trata, Ele cumpre, Ele vai até o final. Então, dá uma enquadrada no gigante, coloca ele no lugar certo. Lembra daquilo que Deus já fez. Porque gigantes aparecem, mas gigantes o quê? Caem quando Deus luta. Use do recurso que Deus te deu. Se Deus te deu aquela oportunidade, aquele lugar, aquele momento, é aquele, pô. É aquele. Não fique engessado, não, aguardando, assim, tem que ser. Eu só vou pregar no dia que eu subir no púlpito, assim, ó. Ih, está perdendo tempo pra caramba, irmão. Por último. Amém? Vocês não falaram amém, vocês estão gostando. Vou continuar, hein? Vou ficar aqui. Amém. Aí, tá vendo? Provoquei e ganhei, né? Mas lembra dessa frase. Gigantes caem. Quando? Quando Deus luta. Quando Deus participa. Quando eu falo assim, eu estou junto com Deus. Deus está indo na minha frente. Eu estou fazendo, mas Ele está comigo. Por último, declare que a batalha é do Senhor. Faça isso. Olha para o problema que você está vivendo, seja diagnóstico de doença, seja um medo que para você, para outras pessoas, pode ser até um medo infantil, mas para você é um negócio que te paralisa. Seja um problema de conta bancária, seja o que for. Aí olha e fala, Deus, essa batalha não é minha somente, é do Senhor, a minha vida te pertence, então eu vou guerrear confiando no Senhor. Eu vou enfrentar isso, eu vou enfrentar isso, eu vou enfrentar isso. Nós temos, irmãos, o Evangelho para mostrar para nós, sabe? Se a gente falasse de Davi, de Golias, e se a gente ficar só no Davi e no Golias, é perigoso a gente pensar que Davi é muito bom, né? Que Davi massa, que Davi legal, hein? Que Davi super. E nós já sabemos que o Davi não é isso tudo. Ele fala em nome do Senhor dos Exércitos, é por isso que ele ganha, por isso que ele vence, por isso que ele vai. Mas depois Davi, para não deixar dúvida nenhuma, tem uma carreira, uma vida, né, com muitas vitórias, mas muita mancha também. Muito vacilo, muito erro, fez muita bobagem. Nem parece o mesmo que começou, nem parece que começou assim, olha, começou tão bem, mas olha como é que foi parar. Eu arriscaria dizer que terminou muito embaixo, sabe? Podia ter terminado melhor a vida. Mas o nosso Davi, o nosso modelo não é esse Davi aí. O nosso Davi é Jesus. Ele sim enfrentou o gigante da morte, do pecado, que estava sobre nós e que não tinha recurso, que não tinha exército nenhum que conseguiria dobrar aquele negócio, que resolver aquilo. Jesus é o verdadeiro Davi para nós, perfeito Davi, que enfrentou a morte com dedicação, com entrega, que no pior momento, no momento mais angustiante da sua existência, disse, se for possível, eu me livra disso.
Mas eu não sou a prioridade aqui, eu quero fazer a sua vontade, contudo seja feita a sua vontade. E ele entregou a vida dele plenamente para que eu e você hoje pudéssemos, no nome dele, também ter a força, o recurso necessário para enfrentar qualquer problema. Porque gigantes caem quando Deus luta. E o pior gigante que a gente podia enfrentar na vida já caiu, está morto, derrotado pelo sangue de Jesus. Já caiu. Jesus já derrubou ele. Eu ouvi uma história de uma moça chamada Clara. Ela era uma moça brilhante, tinha ideias maravilhosas, mas ela tinha um problema, ela era muito tímida, ela não conseguia falar aquilo. Então, toda vez que ela tentava se expor, apresentar a sua ideia na empresa, lá onde ela trabalhava, as pessoas não davam muita atenção, aquilo já matava ela. Ela não conseguia falar. E ela achava que isso seria, sabe, o destino dela para o resto da vida. Isso para ela era um gigante invencível. Não dava para vencer. Até que um dia, um chefe dela, lá, alguém acima dela, sabendo da capacidade dela e tudo, pediu para ela desenvolver uma tarefa lá. E ela não tinha só que criar a ideia, mas tinha que apresentar também. A moça, essa irmãzinha Clara aí, como que essa moça sofreu? Deu dor de barriga, sabe? Pensou em mudar até de emprego. Mas alguém falou com ela, não, você tem que enfrentar. Faz igual Davi. Enfrenta esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos. E ela tomou essa palavra para si. Ela pegou, estudou, preparou, e toda vez que ela pensava em apresentar o negócio, ela falava, Deus, vai na minha frente, usa minha boca, usa minha palavra. Eu não sei falar direito, eu sou tímida, eu não consigo. Até que chegou o dia que ela tinha que apresentar ali seu projeto. E ela foi lá, ela conseguiu falar. Ela não ficou eloquente não, gente. Ela não virou a palestrante do TED, não. Não. Mas Deus sustentou ela conseguiu chegar, apresentar o projeto, as pessoas viram, fizeram pergunta, ela respondeu, foi aprovada ali, o pessoal gostou. Ela diz depois que ela foi para lá apresentar essa palestra ainda com medo. Ela não conseguiu ficar sem medo, mas ela tinha uma coragem que era maior que o medo. Não se tratava de superar, de ficar sem um sentimento ruim, mas de ter um sentimento melhor, maior, mais forte, que suplantava aquele que era negativo. Você não precisa ser a pessoa que não tem medo, que é a pessoa totalmente sem medo, sem noção de nada. Assim, você até pula de três andares aí porque você não tem medo. Eu não quero que você fique assim, maluco. Eu quero que você saia daqui dizendo, eu tenho medo, mas eu sirvo a Deus e eu vou enfrentar o que eu precisar enfrentar. Porque gigantes se levantam, mas eles caem quando Deus luta por mim. Seja o medo, seja a indiferença, seja o pavor, seja uma noite escura da alma, seja o que for. Você vai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos, você vai enfrentar isso. Você vai resolver isso. Amém, meus irmãos? Amém. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Fecha seus olhos, para a gente orar nesse instante. Nossos irmãos do louvor podem assumir aqui já o seu local. E eu quero saber, vamos falar da Betina ainda depois. Obrigado, tá, minha irmã? Eu quero saber se tem alguém que deseja apresentar aqui diante do altar do Senhor o seu gigante, a sua vida. Se você quiser fazer isso, vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Eu, presbítero Bernardo, presbítero Beredino, vamos orar pela sua vida. Se você quiser falar, você fala. Se não quiser falar o que é, também não tem problema. Mas dá um passo de fé, falar, não, eu quero, Senhor, marcar esse dia, 12 de outubro, como o dia que eu vou superar, que eu vou vencer, que eu vou lutar, eu vou guerrear de novo. Louvado seja Deus pela vida da minha irmã. Se alguém mais quiser vir, vem agora. Fica de pé aí, para você facilitar aí o andamento e tal, para a gente cantar. E nós vamos orar. Vamos pedir ao Senhor. Presbíteros, por favor, vem aqui. Vamos colocar diante do Senhor a vida dos nossos irmãos. E vamos superar. Essa semana vai ser a semana da gente tombar o gigante. Enfrentar o gigante. Amém? Vamos orar?
Deus, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos a Ti, ó Pai, que nos encha de confiança em Ti, de fé em Ti. Minha irmã está aqui, meu irmão está aqui na frente, meus irmãos estão juntos, nós estamos juntos nessa jornada. Nós precisamos dessa graça especial do Senhor para poder superar, vencer coisas que estão, Senhor, nos amedrontando, nos diminuindo, nos amarrando, fazendo com que a nossa vida seja menor do que ela pode ser. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, visita minha irmã Judite, visita meu irmão Lucas, Senhor, visita a minha vida, visita a vida dos presbíteros dessa igreja, dos diáconos dessa igreja, Senhor. Nós temos coisas para serem superadas aqui. De repente a gente não está nem enxergando ainda, dá visão para a gente, nos ajuda a escutar esse gigante perturbador, falando bobeira, falando bobagem que a gente está fingindo que não está acontecendo. Abre os nossos ouvidos, Senhor, porque nós queremos enfrentar o que for necessário. Se tem alguém mais, Senhor, que está aí indiferente, com coração entorpecido, nebuloso nos seus sentimentos, na sua fé, tem misericórdia, que Ele olhe para isso e enfrente isso, no nome do Senhor dos Exércitos. Eu peço que seja assim, meu Pai, em nome de Jesus, que a graça do Senhor faça essa obra maravilhosa em nós, em cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar. Antes da gente cantar, eu vou pedir então para a Betina vir aqui, mas ela não vai vir, vai ter que ser trazida, né? Ela e o nosso. Pode assentar um pouquinho? Pode sentar um pouquinho? Olha que beleza, olha. Guilherme, Tailane e Betina. Olha, já está dando glória a Deus ali, viu? Olha que maravilha. Vamos orar, agradecer por ela. Isso, eu gosto assim. Você vai botar esse povo para dar glória a Deus mesmo aqui na igreja, que nós estamos muito lentos, né? Glória a Deus, coisa beleza. Vamos agradecer a Deus por essa vida maravilhosa. E tá vindo mais 3 aí, né? Ó, mais 3 aí. Louvado seja Deus. Não, dela não. Ainda não. Vamos orar, Senhor. Deus, obrigado pela essa criança que está aqui com a gente. Nós te louvamos, Senhor. Que presente maravilhoso para esse casal. Pedimos ao Senhor que ela cresça, cercada do amor desse casal, cercada do amor dessa igreja, amando o Senhor. Que ela saiba desde já o quanto que ela é querida. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Guarda a mamãe, guarda o papai, Senhor. Que cresça na sua presença, que ele tenha do Senhor o recurso que eles precisam para poder educar a Betina na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode alimentá-la, pode alimentá-la. Vamos adorar o Senhor. Vamos ficar de pé de novo para a gente cantar? Não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Amém. Louvado seja teu nome, Pai. Louvado seja teu nome. Não tem Deus como o Senhor, velho. Não existe. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande. O Senhor batalha as nossas guerras, Senhor. O Senhor vai com a gente, o Senhor nos dá a vitória em nome do Senhor Jesus. O Senhor é aquele que vai na nossa frente e resolve muitas coisas que nós não conseguimos resolver. Que em nós, Senhor, exista essa fé cresça, nosso coração saia daqui aquecido. E dá para nós discernimento, para a gente enfrentar o que precisamos de fato enfrentar, Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Não importa o tamanho do gigante, eles vão cair, porque o Senhor luta por nós. Louvado seja teu nome. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito repouse sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Vão para a porta lá os irmãos Gabriel e família e Rose.